Olá a todos! É com muito prazer que eu participo desse simpósio, meu primeiro simpósio em numerologia cabalística. Eu participei ano passado do primeiro Congresso Internacional de Numerologia Cabalística e esse é meu primeiro simpósio. Meu nome é Vanessa Vidal, eu sou aluna formada pela Vanice Bonavigo e sua equipe do Armazém de Energia desde a turma 14. Eu faço parte dessa turma que serviu para me mostrar um outro lado da numerologia que eu já estava apaixonada. E entrei desde o ano passado na Universidade Cabalística, onde a gente consegue colocar em prática, toda a teoria, todo o aprendizado da formação, trocando com as nossas colegas maravilhosas também numerólogas, aprendendo muito com as nossas orientadoras, a equipe maravilhosa que a Van tem, Luciana Pimentel, Mara Quintana e tantas outras alunas que já possuem mais tempo de estrada, como profissionais da numerologia cabalística. Hoje eu vou falar sobre a parte que eu me apaixonei da numerologia. É difícil não se apaixonar em alguma coisa, Eu gosto de todas as partes, No congresso passado eu falei sobre a minha forma de trabalho, de como que eu faço meu mapa e fiz um vídeo complementar falando sobre o número de motivação, o número de alma, e eu consegui desenvolver um projeto, um planner numerológico ligado ao que eu vi ali como grande potencial por eu utilizar esses números diariamente como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo, que é o ano pessoal, os meses pessoais e os dias pessoais, formando aí um grande calendário de como a gente pode entender as nossas energias, pessoais, interagindo com a energia universal do ano, do mês e do dia. Algumas pessoas podem passar batidos em relação aos meses pessoais e dias pessoais, porque realmente a força, a grande ênfase vai ser ligado ao ano pessoal que a gente está vivendo, junto do ano universal. As energias ali já são muito potencializadas, muito fortes, mas como eu tenho uma expressão 7 que me leva sempre em busca de profundidade, de especialização, de aprofundamento naquilo que eu escolho e que eu gosto, eu comecei a vivenciar isso na prática. O 7, ele vai fazendo muito isso, Ele leva, é o 3 dessa manifestação trina, dessa parte racional, desse mundo do invisível, as ideias, voltadas, manifestadas no mundo material, que é esse 4 que a gente vivencia, da praticidade. Então o 7, ele vai se aperfeiçoando a partir do momento que ele vai somando, colocando a parte teórica em prática, assim como a gente faz na universidade. E aí, quando eu olhei de uma forma muito natural, eu já estava me pegando e fazendo o meu calendário. Então, o que eu fazia? Eu calculava, olhava uma energia de acordo com uma situação que eu estivesse vivenciando. Qual será o meu dia pessoal hoje? E na hora que eu fazia o cálculo, eu falava, olha aí acontecendo. Sabendo, gente, que nos ciclos e nessa parte dos anos pessoais, meses pessoais e dias pessoais, são as energias que nós somos estimuladas a vivenciar de uma forma mais forte, mas sempre a gente tendo a responsabilidade de direcioná-las e não sendo direcionada simplesmente por elas. Aí é que está a grande questão da numerologia, essa consciência, que a numerologia cabalística nos permite ter, para que a gente entenda e aprenda sempre com uma situação em busca do nosso aperfeiçoamento, desse número 7. Então, eu uso o calendário para me programar, para me antecipar a determinadas situações, já que não é uma questão adivinhatória, mas uma tendência, que a gente vê ali a nível de vibração, de energia, e com isso eu faço melhor os meus agendamentos, eu procuro dentro de uma possibilidade de escolhas, se eu tenho o poder de escolha, de eu escolher a energia que vai me estar melhor, que vai me estar mais favorável, nessa melhor condição, condicionamento dessas energias
eu tenho meu poder de escolha. E eu comecei a fazer esse produto e hoje eu comercializei esse produto, né? Então é um produto vendável. Mas antes de se transformar em uma venda, eu passei e passo e faço essa experimentação em mim, essa experiência no meu dia a dia. Então, como a gente está falando, né, de uma energia ligada a você se antecipar, e uma vez que você tem a consciência, você não só se antecipa, mas você usa às vezes uma forma de você olhar como um mapa, como uma bússola e falar assim, como que estava a minha energia em tal dia, quando um fato, um acontecimento já, né, foi estabelecido, já aconteceu. Então, ao mesmo tempo que serve para você se antecipar, também serve para você se autoconhecer. Porque dentro de uma manifestação de uma energia, a gente sabe que são 3 sempre os aspectos dessa manifestação. A gente pode vibrar na luz, que a gente chama de equilíbrio, né, no aspecto equilibrado, na luz mesmo, na positividade, no positivo, na sombra, também chamado, né, de aspectos negativos, desequilibrados, ou também, né, exagerados, e o último e terceiro aspecto que é o bloqueado, né, onde a gente não reconhece aquela energia, ela não se manifestou, ela não se apresentou em vida, né? Então, às vezes numa sombra eu gosto muito mais de trabalhar porque a gente trabalha o nosso orar e vigiar, né? Então, a partir do momento que ela se manifesta, mesmo que na sombra, você consegue repará-la, mas quando ela se anula, ela está neutralizada, você não consegue nem identificar, né? Então eu comecei a fazer um rastreio na minha vida, não só nos arcanos em que a gente vivencia, na hora que a gente baixa ali a nossa pirâmide da vida, né, o nosso triângulo, mas também ligados aos anos pessoais, meses pessoais e dias pessoais. E bate sempre direitinho. E de todos os planners que eu já confeccionei a partir desse ano, de 2022, um retorno tem sido muito positivo, né? Mas também não adianta você simplesmente ter ali o seu calendário se você não tiver a consciência daquelas energias, né? Então, funciona como se fosse um horóscopo, né? A gente antigamente não pegava o horóscopo para ler o horóscopo do dia, só que aí é uma coisa ligada ao almanaque, né? Que até a Van fala que, e eu concordo, não é favorável, é uma coisa genérica, é uma coisa muito superficial. Já quando você tem um calendário personalizado para as suas energias, aquilo dali é uma ferramenta, é uma fonte. Você vê, você consegue identificar. Então, eu venho aqui para falar sobre essas questões dos anos pessoais, meses pessoais e dias pessoais, como que a gente calcula e a tônica de cada energia. Não vou conseguir pelo tempo, né, falar e repetir de ano pessoal, meses pessoais e dias pessoais, mas dá uma tônica ligada a essa energia. Voltando, Vanessa, eu vivi sem isso até hoje. Para que isso me serve? É justamente para você conseguir se antecipar, direcionar e fazer melhores escolhas. E uma vez que já tenha passado, para você utilizar isso como uma ferramenta de autoconhecimento. E você não se punir, não se culpar por você não ter aproveitado melhor aquela energia, mas usar isso como aprendizado para você fazer novas escolhas, melhores escolhas, né? Usar isso como um acerto. Então, o planner, um calendário, você saber das suas energias, eu uso sempre. Não de forma a justificar e colocar a culpa no número, mas de forma a você entender a potencialidade, o que você poderia estar fazendo que você às vezes não fez, ou que você poderia estar vigiando, controlando, não de uma forma a bloquear, mas de uma forma a entender, harmonizar, trabalhar em harmonia, em equilíbrio e surfar a favor da maré, ir no seu fluxo. Então eu olho para o calendário numerológico, para o seu planner numerológico como isso, uma forma da gente estar remando a favor da maré e não contra as suas próprias energias. Então é como a minha energia trabalha com a energia universal. Então vamos dar um exemplo, né? Como que a gente tem essa noção, por exemplo, na hora de calcular o seu ano pessoal, ele que vai ser o formador de tudo. Primeiro é o ano, é o macro, é aquilo que a gente está vivenciando. A gente sempre vai olhar em consideração o ano universal que a gente está passando,
que é válido uma energia para todo mundo. Então a gente está no ano de 2022, que dá uma tônica do 6, porque são 2022, 2022. São 3 vezes o número 2. O 0, na numerologia a gente não considera um número, ele é um potencializador, ele é um símbolo, né, que potencializa. E aí você consegue saber, né, através da síntese, sempre reduzida ao número de 1 a 9. Então 2022, 3 vezes o número 2 dá essa tônica do 6. Quando a gente pega isso, para todo mundo esse ano, a gente vai olhar para isso. Para o número 6, mas também para o número 2, né? Porque chama tanta atenção essa repetição. A gente pode olhar aí para se desmembrar como as cartas do tarô. Então tem a carta 20 do julgamento, você tem a própria carta número 2 da sacerdotisa, você tem a carta 22 do louco. Mas dá essa carta final, esse 6 ligado aos amantes, os enamorados. Então, um ano 6 ligado muito a essa tônica do amor, do livre-arbítrio, das escolhas, da obstinação, de você estar comprometido, né, às suas responsabilidades familiares, suas responsabilidades sociais, de acordo com a comunidade, o coletivo, trabalho em equipe. Você está falando sobre essa questão dessa harmonia, desse equilíbrio, né, dessas polaridades do masculino e feminino, questão de você ser útil, de você servir. Aí a gente tem toda uma tônica ligada ao afeto, ao amor, ao trabalho, à utilidade, né? É uma questão ligada à receptividade, mas ao mesmo tempo aterramento. Então, a água das emoções sendo aterradas na terra, né? Deixando a natureza, o aspecto mais harmônico, mais fértil, trabalhando essa gestação do nosso florescer, sempre de dentro para fora, né? Isso é só um resumo ligado a esse número 6, que vai trabalhar as questões do lar, do ninho, da casa, da decoração, do design, da arte mais refinada, né? É algo ligado a essa harmonia dessas diferenças. Vai trabalhar com os aspectos ligados ao nosso útero, a tudo aquilo que a gente coloca na nossa barriguinha, tudo aquilo que a gente busca acolhimento, uma proteção, né? Algo que é através do afeto. Algo que a gente busca através de um afeto para nutrir as nossas relações. Então, nutrição, bem-estar, a rotina, o dia a dia, o controle, a organização virginiana, né, da casa 6, os detalhes. Mas se universalmente isso está uma energia para todo mundo, qual será o meu ano pessoal? Então, a gente calcula sempre a data do nosso último aniversário. Então, no meu caso, né, você tem que se perguntar quando foi a última data que eu comemorei meu aniversário, a minha idade atual, né? No meu caso é um pouquinho mais fácil porque eu faço aniversário em janeiro. Então, na hora de eu fazer esse cálculo do ano pessoal, meu dia de nascimento é o dia 30, o mês é o dia 1, o número 1 de janeiro, e aí a gente soma 3, que é a redução de cada casa. Então, a redução do dia, mais a redução do mês, mais a redução do último ano de comemoração. Então, no meu caso, foi 30, dá o 3, do 1, 3 mais 1 é o 4, mas eu já fiz aniversário esse ano, em 2022, então dá o 6 de novo. Então, quando eu somo 3 mais 1, 4 mais o 6 dá o 10, a gente vai fazer sempre a redução em ciclos de 9 anos. Então, a gente tem uma oportunidade, todos nós, de vivenciar uma energia de 1 a 9 de uma forma cíclica, né? Desde o número 1 até o número 9. Então, a gente vai falar sobre a tônica de cada ano, de cada energia, depois no final, para todo mundo poder calcular o seu próprio ano pessoal, mês pessoal e dia pessoal. Então, ou seja, deu 10, reduzo, né? O 0 não conta, então, mas se fosse 1 mais 0 dá 1. Então, eu estou no meu ano pessoal 1, ok? Guardem essa informação. Depois, como que você calcula o seu mês pessoal? Você vai pegar o ano pessoal que você está vivenciando, no meu caso, guardou aí que é o 1 mais a energia do mês vigente. Como que você calcula o seu dia pessoal? O primeiro número, a primeira coluna que a gente vai considerar vai ser do mês pessoal que você está vivenciando. Mas aí eu somo ao dia vigente, tá? Então, do que eu quero calcular. Então, por exemplo, eu estou no meu mês pessoal 6, entra ali como primeira coluna, vou fazer o contrário aqui, né? Pelo espelhamento, mais o dia vigente. Então, se hoje é o dia 6,
do meu mês pessoal 6, aí eu somo 6 mais o 6 vai dar o 12, e aí eu reduzo a um número de 1 a 9, que vai ser 1 mais 2, o 3. Então hoje eu estou no meu dia pessoal 3, muito favorável para fazer a minha comunicação, para fazer a manifestação, para trabalhar essa interação social, mas também manifestando, né, comunicando, está aqui expressando a vocês, né, algo teórico, mas através das minhas ações. Lembra disso? Ano pessoal, a soma do dia, mês e do ano do último aniversário. Mês pessoal é o ano pessoal que você está vivendo, mais o mês vigente e o dia pessoal. Você pega a primeira coluna do mês pessoal mais o dia vigente que você quer calcular. Então hoje eu sei que eu estou no 3, amanhã eu já sei que eu estou no 4. Então, como que a gente olha tudo isso assim? A energia, ela é a mesma, que vai valer para o mês, para o ano ou para o dia, né? Só que o que diferencia? É a intensidade dessa vibração. Então, num dia pessoal, é uma oportunidade que eu tenho de trabalhar essa energia por um dia, né? Universalmente hoje é um dia 6 para todo mundo. Universalmente é um dia 6. É um portalzão maravilhoso, inclusive, né? Que eu escolhi fazer esse vídeo. Mas hoje o meu dia pessoal é o 3. Então eu sei que eu estou num dia 3 de manifestação, que estou querendo interagir, que estou querendo comunicar, estou querendo falar com os meus amigos, mas ao mesmo tempo eu estou com as questões ligadas ao lar, estou com as questões ligadas aos meus amigos, mas de uma forma mais afetuosa, né? Porque o 3 ele pode ser, né, essa borboletinha de comunicar, às vezes perder o foco, e já o 6 traz pra gente esse aterramento, vai trabalhar pra gente essas emoções de uma forma mais organizada, equilibrada, mais com as arestas, né, mais aparadas. Então, eu sei que eu tenho 2 números ligados à arte. Né, a arte ela tem as suas manifestações de forma trina, 3, o 6 e o 9. Então hoje é um dia muito positivo para eu estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. É um dia que eu estou espontânea, estou luz, estou solar e ao mesmo tempo com uma amorosidade necessária para servir, conduzir melhor essas informações para vocês de uma forma mais harmônica. E isso me favorece muito. Então vamos lá. Em relação às tônicas, né? Sobre o 1, 2 até o 9. Uma coisa também que a gente tem que falar, o número 1, ele é tudo aquilo que inicia. Então vai ser um ano pessoal que eu estou vivenciando, mas que todos vocês podem verificar. É um ano que te leva a você ter o ímpeto da ação, de você ter a iniciativa, de você plantar novas sementes, de você começar algo de preferência diferente de tudo aquilo que você já tem feito, sabe? Porque você tem uma oportunidade aí de iniciar um ciclo de 9 anos, onde você procura fazer um novo. O 1, ele é ímpar, ele é original, é aquilo que te pede que você tenha a coragem, a força, a ação de direcionar a sua própria vida, né? De você estar ali focada nas questões do auto-amor, autorresponsabilidade, iniciativa, de você ser protagonista da sua própria história. Então a vida vai atraindo, vai mandando para você coisas a você trabalhar nesse estímulo do número 1. É fácil estar no ano pessoal 1, no mês pessoal 1, no dia pessoal 1. Você está tendo ali a força de Marte, do guerreiro, de Áries, que é a primeira casa, né, na astrologia. De você olhar para o seu eu, de você buscar a sua identidade. E ali sim você plantar sementes sem preocupação se aquilo vai estar sendo feito de uma forma egoísta. E aí você trabalha o orar e vigiar. Você se prioriza, mas isso não necessariamente significa que você será egoísta. E aí vem essa questão de você trabalhar o seu ano pessoal, o meu ano pessoal 1, de buscar sim ser protagonista, de buscar dar o primeiro passo, de criar os meus próprios projetos, trabalhar minha autonomia, minha autossuficiência com coragem, força, determinação, a garra, né, desse guerreiro, mas ao mesmo tempo sem esquecer da harmonia que o 6 universalmente está proporcionando. Eu não posso trabalhar de forma egoísta. Eu olho para mim e olho meus limites, as colaborações, as parcerias, a harmonia e o equilíbrio junto da minha família, do meu filho, do meu lar, né? Então, assim, questões, ações ligadas até o meu lar, a minha casa. Então, eu também estou de casa nova.
Fiz a mudança no mês passado, no mês 5, e agora estou reorganizando a minha estrutura, as minhas responsabilidades familiares, trabalhando em equipe. Então isso é muito importante. A tônica do número 2, gente. O 2 ele vai estar ligado, já que o 1 é ação, é essa questão masculina yang, essa energia que te coloca, né, nesse passo de busca, de agir. O número 2 é o receber. O 2 é a sacerdotisa, o 2 é esse número que vai trabalhar as questões ligadas à conciliação, né? O 2 ele trabalha tudo aquilo que a gente recebe, então vai ter essa união da complementariedade dos polos, né? Do 1 com o masculino e o 2 vindo com essa energia feminina, essa energia yin, aquilo que vai trabalhar a escuta ativa, a comunicação não violenta, a pacificação, a colaboração, também os aspectos ligados à matéria, à parte material. Aí a gente lembra lá de Touro. Então tudo aquilo que você considera posse, tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que você aterra, tudo que você vai trabalhando ali uma harmonia, né? O 2 ele é um grande pacificador, é um grande diplomata. Ele harmoniza, a começar por si, né, as suas polaridades, e ele colabora. Ele vai ser aquele parceiro, vai valorizar as uniões, as parcerias, as intimidades, as convivências, né? Ele é o grande conciliador. Então, quando eu olho para isso, a gente olha, universalmente uma pessoa vai estar com a energia, né, do ano 6 ou do mês 6, mas com a energia do 2, opa, tem que trabalhar minha autovalorização, minha autoestima, ter aquela conversa difícil com alguém, conciliar, né, com algumas pessoas ligadas à amizade, família, trabalho. Então é não colocar panos quentes e nem ser subserviente, mas trabalhar mais essa escuta. O 1 é mais para fora, o 1 age mais, o 2 ele recebe, ele observa, ele escuta, ele se consulta internamente para ele poder ter a sabedoria, para ele poder trabalhar essa intuição, essa receptividade, né? Esse feminino. E aí lidar harmoniosamente com as suas questões materiais também. O número 3 já é aquela energia ligada ao filho, né? A manifestação trina, a trindade, é a comunicação. Vai trabalhar com essa energia de Mercúrio, de Hermes, né? Que o 3 o Mercúrio é aquele que tinha as asinhas nos pés, né? Ele tem acesso aos outros mundos, né? O submundo e ao mundo superior. Ele trabalha essa questão ligada a tudo aquilo que você traz do mundo das ideias para a parte do mundo material, né? Tudo aquilo que você co-cria. Então ele tem agilidade, ele tem otimismo, ele é solar. O filho está ligado àquele sol original, né, ao número 1, e ele vai trabalhando com todas as interações sociais. Então é um momento que você quer interagir com outras pessoas, ter outras perspectivas, outras formas de olhar, e aí sim você tem essa energia ligada a você crescer. O 3 é uma criança que vai se transformar na imperatriz. Então crescimento, upgrade, subida de degrau, né? É o fermentinho que a gente coloca e faz tudo crescer. Então, trabalhando a comunicação. Então, primeiro você trabalhou lá a sua comunicação interna, né? O número 1 você age, o 2 ele vai sentir qual foi o resultado daquela ação, e o 3 vai trabalhar a manifestação. O 3, como é ímpar igual ao 1, ele tem essa questão ligada à espontaneidade. É aquela primeira tônica da arte que sai de uma forma original, criativa, né? Então, é não negar a sua própria espontaneidade, é ser luz na vida das pessoas, é permitir comunicar, expressar. Às vezes o 2 na sombra, ela pode anular-se, ela pode ficar silenciosa demais, demasiada, rígida, né? O 3 vem trazer essa alegria, vem trazer essa fonte de energia novamente, né? Para você conseguir crescer, deixando de lado a vitimização e passando a assumir a responsabilidade por aquilo que você manifesta. Então, cuidar das fofocas, cuidar daquilo que é superficial, com a perda de foco, perda de dinheiro, perda de tempo, né? E focar naquilo que você precisa para você subir degraus, tá? O número 4 já é trabalhando uma organização. Ele fala desse quadrado, ele fala daquilo que está ligado a padrões. O número 4, que é o imperador, é um número ligado à construção, planejamento, organização. É um foco direcionado para você construir bases sólidas. E aí sim,
você herda, né? Você é leal, você é confiável. Tudo aquilo que você aprendeu com a sua ancestralidade, com sua família, com seus pais, mas é aquele que foca no trabalho, é aquele que vai colocar tudo isso, toda a teoria que você traz aí do 3, dessas ideias, na prática. Então o 4 ele constrói. Então vai ser, né, dos 3 porquinhos lá o prático, que vai trabalhar obstinação, determinação, praticidade para construir bases sólidas para o seu crescimento. Para aquilo que a gente trata também dos nossos valores, de ética, moral. Tem que tomar cuidado somente para não ficar com uma crença, né, uma visão limitada, e que as coisas também não precisam ser com demasiado esforço, que a gente pode também tirar um espaço para o lazer, para trabalhar a expansão, saber olhar, né, as ideias dos outros, abrir-se às ideias também mais modernas, porque o 4 às vezes tem uma tendência a ser muito tradicionalista, assim, muito tradicional, né? Ir para o lado mesmo do tradicionalismo, às vezes até ligado a uma moralidade, né? A um moralismo. Então, abrir-se ao novo, não temer as mudanças, mas sempre com os pés no chão. Então, o 4 é um período muito bom de ano, do mês e do dia para se trabalhar a organização, manutenção da sua casa de uma forma prática, ossos, unhas, dentes, cuidar da sua organização financeira, das suas contas, enfim, ter uma organização, guardar uma reserva, pensar na construção, naquilo que você quer ter de base, né, para o seu futuro. Em relação à parte emocional do 4, a gente tem que lembrar disso. O 4 já reúne os 4 elementos. Apesar de você cuidar muito da parte física, material, não esquecer das emoções, das suas caixinhas internas, porque está ligado ao signo de Câncer, cujo elemento também, na astrologia, é água. Então não adianta só cuidar da manutenção e esquecer os encanamentos, né? Senão dá as infiltrações. Então, constelação familiar é favorável, você olhar para si, deixar o passado onde tem que estar, valorizar os aprendizados, mas sem se prender, né? E aí, partir para o progresso. O número 5 é esse número desse progresso. É algo que vai levar você a quebrar regras e paradigmas, crenças limitantes, né? Ele forma essa janelinha, que a letra, né, do Rê quer dizer, que te abre uma janela para esse mundo material onde você quer se aventurar, você quer entender o que tem lá fora, quer sair de uma estrutura limitante, quadrada, né, ligado aí até a quarentena que a gente passou, e quer se aventurar, quer experimentar o néctar da vida, os prazeres, mas ao mesmo tempo, qual é o desafio? A liberdade com responsabilidade. O 5, ele otimiza o progresso porque ele faz com que as coisas sejam mais rápidas. Entra aí um fogo, uma impulsividade que vai fazer você ser mais ousado, de você trabalhar sua coragem, a força ligada à casa 5 de Leão, né? Aprender a trabalhar o marketing, a se expor, mas de uma forma o quê? Que você também consiga entender o que você necessita, sem prejudicar os limites também do outro. Nem sempre o 5 trabalha no amor, e às vezes ele vai no rigor mesmo, né? Como se fosse uma ferida que às vezes você precisa, né, estourar para conseguir cicatrizar de uma forma mais eficiente. Tem que tomar cuidado com os exageros, com a parte de compulsão, né, que às vezes acontece nesse número 5, porque fala dos seus 5 sentidos muito mais apurados. Mas você trabalhar a diversidade, fazer caminhos diferentes para o seu trabalho, se permitir estar com as malas abertas para possíveis mudanças de casa, de trabalho, de relacionamento, são uma energia que oscila de altos e baixos para você aproveitar toda a crise. Tem uma grande potencialidade de progresso, né? Seja tecnológico, mas também de reforma íntima, que esse 5, o Papa, o Pontífice, quer nos pregar, né? Então, estar ligado à espiritualidade como um norte para a gente trabalhar essa alquimia, essa magia, esse pentagrama, essa estrela de 5 pontas, onde a parte animal, ela não pode se sobressair da nossa parte do éter, do espírito, né? Então a gente transforma aí o homem de chumbo em homem de ouro de acordo com as nossas experiências. Então 5 é mudança, é progresso, é quebra de paradigma, mas trabalhando otimização. Eu falo, né, é a rabiola da pipa. O 4 entra nessa pipa, né, nessa estrutura da cruz, do central, do que a gente deve honrar, mas com mais velocidade, com mais visão,
né, com expansão. Então o 5 vai trabalhar todas essas tônicas, então só andar de bicicleta nesses altos e baixos, mirando o equilíbrio, o caminho do meio. Mas curtindo, né, essas viagens, todas essas instabilidades que o 5, né, nos proporciona. E para isso você fez a reserva no 4, né, para lidar com esses imprevistos, esses altos e baixos que possivelmente a gente passa no 5, que a gente passou no passado. Quando vem para essa energia do 6, é essa energia que a gente falou da amorosidade, dessa busca do equilíbrio. Então os números eles vão se complementando, né? Então depois que a gente passa por esse progresso, por essa ponte que o 5 está entre o 1 e o 9, a gente está indo agora para o 6. A gente já vivenciou as experiências e agora a gente tem uma possibilidade de organizá-las. Então o número 6, ele vai falar dessa tônica de virgem, ele vai falar desses aspectos ligados ao feminino em complemento, em equilíbrio com o masculino. Vai falar sobre as responsabilidades familiares, vai falar sobre o trabalho de equipe, vai falar sobre esse sentir que a gente precisa equilibrar, o bem-estar, a saúde, o dia a dia. Ele vai falar dessa coisa mais benevolente que, né, generosa e fértil, que tem esse número 6 ligado a Vênus, ligado a essa tônica da amorosidade. Mas lembrar sempre que o belo, a beleza, a estética faz parte desse 6, mas o que é o belo? É a harmonia dessas diferenças. O 7, já é o 7, né? É a questão ligada ao sagrado, ao místico, à fé, a busca de capacitação, especialização. É um ano, mês ou dia muito voltado a gente se concentrar em algo que a gente gostou, que a gente escolheu e se aperfeiçoar. Então, é muito voltado para estudos, é muito voltado para capacitação e especialização, né, do que você quer se aperfeiçoar. É uma coisa muito ligada a uma introspecção, às vezes as pessoas precisam desse momento, né, de isolamento para se aperfeiçoar. Então, o vigiar é para não se isolar demais, cuidado com questões, aspectos ligados às vezes à depressão, há uma questão mesmo de inconstância mais dessa parte psíquica, né, às vezes questões até da síndrome do pânico. Então, assim, contato com a natureza nesse ano, nesse mês ou até nesse dia é muito importante, né? Com água corrente, com água do rio, do mar, da praia, da cachoeira, para que você conseguir, assim, botar os pés na terra e sentir também no fluxo terra e água, né? Em movimento, para trabalhar a nossa parte tão racional que é ligado a esse 7, que na sombra vai para um aspecto muito perfeccionista, né? Autocrítica demasiada, às vezes até uma questão desse isolamento que leva a uma rejeição, a vícios, tomar muito cuidado em relação a isso, vícios que levam à compensação, né, desse isolamento. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai estar mais profunda, a gente vai estar buscando leituras, conhecimentos, momento bom para você escrever um livro, fazer um artigo, mas buscar coisas mais profundas, mais cabeça, terapia, psicologia. É um número muito ligado à inteligência, né? Então é um momento não de correr atrás do dinheiro, senão ele corre de você, energeticamente, mas você contemplar a sua criação até o presente momento, né? 7º dia Deus descansou. Eu olho que Deus contemplou a sua criação e viu ali o seu potencial evolutivo. Procurar, né, o nosso direcionamento evolutivo ligado a esse sagrado, a essa intuição. O 8, aí sim é o ano, mês ou dia ligado à realização material, mas também uma realização pessoal. É poder pessoal e poder material, a colheita de tudo aquilo que você está trabalhando desde o ano 1. Né? É a lei justa, ligada à carta da justiça, ligada a esse 8, ligado também à tônica de Escorpião, sexo, poder, morte e transformação. É aquilo que a gente tem que considerar como abundante, bom para mim, bom para o outro, que seja essa troca justa, mas também daquilo que a gente deseja, né? Então o Escorpião já fala de profundidades, o 8 fala, então é um grande potencial de gerir, de gestar, de você dirigir o seu próprio negócio ou um negócio, né, com um cargo de chefia, onde você vai ter que ser um bom líder, né? Um bom gestor, mas trabalhando sempre nesse fluxo da abundância, que as trocas comerciais é um mês, ano ou dia muito bom para negócios. O 4 também
né, de compra e venda, mas o 8, a gente até brinca assim, é o 4 que deu certo, né? É aquele que não tem medo de investir, de crescer mais. Então, ele tem uma visão administrativa gerencial e o 4 é mais daquela energia operacional. Então, a gente fala de dinheiros inesperados numa energia do 8, a gente fala de heranças, a gente fala daquilo que você cultivou e que você vai colher, né? Então, posses, vender assim, compra de imóveis, fazer negócios. Então é uma energia muito voltada para você conseguir ter uma realização, se assim for do seu mérito, né? Muito positivo, é um ano de muitas transformações, é um ano de ser fênix, né? De você renascer das cinzas e você não ganhar dinheiro, mas de você fazer dinheiro, né? Como a Van sempre fala. Então, cabe a você gerenciar melhor o seu poder, participando de todas as etapas de desejo e de ação realizadora, para você ganhar o seu poder pessoal. O 9 já é o fim, né? E preparando para um novo início, é o fechado para balanço. Então, nessa energia do 9, é uma energia que vai trabalhar os desapegos, vai trabalhar o balanço de tudo aquilo que você cultivou, que você plantou, que você colheu e ver o que você não precisa mais. O que você não quer mais que se repita num novo ciclo. Então, no ano 9, é uma questão muito abortiva ligada a certas coisas que você não quer mais levar consigo. Mas é um ano de você trabalhar as questões ligadas ao eremita, a Sagitário, né? Quiron, o curador ferido. Você trabalhar os 3 Gs que a gente chama gratidão, generosidade, gentileza. De você trabalhar as questões ligadas ao desapego, a honrar a sua jornada. Você vai estar mais trabalhando mais na solitude, né? Você vai estar trabalhando não na solidão, que aí seria a sombra, mas você vai estar mais intenso, você vai estar... Todas as questões ligadas ao 9, ela tem esse fogo máximo, né, de Sagitário, mas ao mesmo tempo de você conseguir trabalhar o amor universal, de olhar o todo, e aí sim você honra todo o caminho que você percorreu. Você se ilumina, busca através da sua espiritualidade essa união com o divino, essa elevação, essa nobreza. E aí sim, você percebe que você nunca esteve sozinho e você passa a iluminar o caminho dos demais, daqueles que virão através de você. Olhar as suas feridas, ser grato por tudo aquilo que você passou, entender que as pessoas não têm a mesma maturidade que você naquele âmbito, naquele ano, cuidar para que você seja mais tolerante, né? Porque aí vem essa intensidade do 9 que fala para a gente amar o outro como ele é. Né? Então, fazer uma faxina na sua casa, ver aquilo que você não está utilizando mais e trabalhar os seus vazios, porque é o vazio que dá utilidade às coisas, né? Então é isso, gente. Uma coisa importante a falar, né? Os números mestres, eles não vão entrar aqui nessa síntese, mas eu sempre considero como uma atenção, tá? Então, por exemplo, se você está no ano 2, no mês 2 ou num dia 2, vindo de uma soma 11, que é o número mestre, é você saber que você não vai estar tão passivo como uma sacerdotisa. Você vai estar, ao mesmo tempo que você está passivo, você está com a energia de aquário, está com a energia desse mestre idealista, desse 11, né? Que justamente prega a liberdade, igualdade, fraternidade. Então não é passivo. Ele também faz a sua rebelião, ele também faz a sua revolução. Então é trabalhar um equilíbrio, né? Primeiro você trabalhar a sua intuição, a sua proteção energética para você conseguir manifestar aquilo de uma forma da maestria do 11. E o parecido vai acontecer com um ano 4, mês 4, um dia 4, vindo de uma soma 22, do mestre 22. Para você aprender a olhar aquele 4 e dar para ele a potencialidade do mestre, grande construtor do mundo. Então, a carta do louco, né? Aquele que está aberto a todas as possibilidades, que é aquele que não tem medo de acreditar nos seus grandes sonhos. Seja ele por um dia, por um mês ou por um ano. Tá ok? Espero ter contribuído. Gratidão enorme por esse momento. O meu Instagram é vanvidalbr e o meu e-mail está aqui embaixo, se a Érica colocar, né, meu WhatsApp, como vocês preferirem. Gratidão eterna por esse momento.